Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Manchete Podcast. E agora vamos entrar aí na corrida eleitoral aqui da região Norte Fluminense e vamos começar por Cardoso Moreira. Eu recebo aqui para um bate-papo a prefeita Jeane Winkler, candidata à reeleição pela União Brasil, a quem desde já agradeço pela participação. Obrigado, Jeane. Obrigada, eu que agradeço. Arnaldo, é um prazer estar aqui no podcast, Manchete Podcast. Já tive aqui, ano passado, se eu não me engano, Sim. e é um prazer estar aqui de volta para a gente bater um papo sobre política. Jeane, então vou para a pergunta que terei que fazer a todos que passarem por aqui, porque agora a gente vai acelerar o ritmo aqui com os candidatos a prefeito da região. Por que você merece continuar, no seu caso, como prefeita de Cardoso Moreira? Mereço pelo trabalho que a gente realizou frente ao município, né? Fizemos uma gestão consolidada, uma gestão transparente, buscando diálogo com o nosso eleitor, com o nosso cidadão. E, graças a Deus, quando eu ganhei as eleições no pleito passado, todo mundo falava assim, a primeira eleição é fácil ganhar, mas a reeleição é mais difícil. E eu sempre discordava, sabe, Arnaldo? Porque eu acredito muito na força de um bom trabalho. Eu acredito que se o gestor, se o prefeito, se a prefeita ganha as eleições e faz uma boa gestão, uma gestão com transparência, com compromisso, com comprometimento, com políticas públicas efetivamente que transformam a vida das pessoas, eu acredito que é muito mais fácil você conseguir ganhar o segundo mandato. Então, assim, mereço porque acredito, não somente eu, mas toda a equipe, toda a equipe que a gente montou para trabalhar, a gente prestou um serviço de qualidade para a população e hoje a população reconhece esse serviço prestado. Antes de continuar a entrevista, Jeane, eu queria só deixar claro para a população de Cardoso que o opositor, o Renatinho Medeiros, foi convidado pelo Manchete em diversas oportunidades para estar aqui, inclusive no mesmo dia da Jeane, para a gente bater um papo e falar sobre as propostas dele. Mas ele não aceitou o nosso convite, não respondeu sobre o convite que foi feito, então nós estaremos somente com a entrevista da candidata Jeane em Cardoso Moreira. Jeane, eu lembro do nosso bate-papo, você lembrou aqui do ano passado, e eu perguntava sobre você ser a primeira mulher eleita prefeito, e você até lembrou que quando na disputa ali você ficava meio receosa, a questão do machismo, a questão de como seria a aceitação, de quebrar esse paradigma lá de quase um revezamento entre 3 nomes da política da cidade. Enfim, hoje isso está superado, até porque vem com uma chapa aí 100% feminina, né? Graças a Deus, eu acho que a minha gestão, eu acho que superou as expectativas. As pessoas, eu acho, ficavam receosas, porque cidade pequena, as pessoas não conheciam o meu trabalho. Eu era vereadora, mas nunca tinha tido a oportunidade de estar prefeita. Então, eu acho que nós superamos, a nossa gestão superou as expectativas e a coisa foi tão boa, com uma mulher governando a cidade, que agora a gente colocou 2. Hoje, a minha atual candidata a vice é a dona Neirete Navarro, uma mulher incrível, uma mulher de 7 mandatos, e assim, uma mulher íntegra, sabe, de caráter ilibado. Todo mundo gosta da dona Neirete, e a gente a escolheu, pelo serviço também, pelo trabalho que ela faz há mais de 30 anos em Cardoso Moreira. Então, ela foi escolhida pelo nosso grupo político para ser a nossa atual candidata a vice-prefeita. Nesse bate-papo nós vamos falar um pouquinho de política, um pouquinho também sobre o plano de governo. Você está com o seu na mão aí. Eu dei uma breve analisada no plano de governo e vi a promessa de construção de 2 UBSs no município. Eu pergunto, a estrutura de saúde do município, qual a sua avaliação atual desta gestão? E há condições, tem médico suficiente para a gente ampliar aí mais 2 UBSs em Cardoso Moreira? Arnaldo, o calcanhar de Aquiles, um dos calcanhares de Aquiles de qualquer prefeito realmente é a saúde, porque a saúde ela não para. As pessoas adoecem de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A gente tem feito um investimento muito grande. Tem gente que acha que gasta em saúde. A gente não gasta em saúde, a gente investe em saúde, porque a saúde é investimento, porque a gente está investindo na saúde das pessoas, a gente está investindo no ser humano. E a gente investiu mais de 30 milhões ano passado em saúde pública. E melhoramos muito a saúde pública do município de Cardoso Moreira. A gente conseguiu melhorar muito, a gente ampliou muitos atendimentos médicos, a gente trouxe mais especialistas, a gente fez convênio com o Hospital São Vicente de Paulo, em Bom Jesus, convênio para cirurgias eletivas, convênios para exames de alta complexidade, média complexidade, fizemos convênio também para gestantes, para que as nossas mamães elas pudessem ter os seus partos num local tranquilo, com qualidade.
reformamos várias UBS, reformamos a UBS de Outeiro, reformamos a UBS de São Joaquim. Se você chegar lá hoje, você vai achar que é uma clínica particular, porque além da gente reformar, né, a estrutura física, a gente mobiliou toda nova, entendeu? A UBS está totalmente modificada, tudo novinho, de ar-condicionado a lixeira, tudo novo. Construímos uma UBS, também entregamos para a população de Doutor Matos, uma UBS novinha, e estamos concluindo também uma UBS em São Luís. Então, acredito que esse ano a gente já entregue a UBS de São Luís. E, né, está no nosso plano de governo, né, para a próxima gestão, se Deus quiser. A gente também está construindo mais 2 UBS, uma no bairro Catarino e uma no bairro das Palmeiras. E, assim, o mais legal disso tudo, que a gente estava fazendo campanha, mas a gente continua fazendo gestão, porque, além de candidata, eu também sou prefeita, né? Estou prefeita. E aí nós já estamos com esse projeto pronto, da UBS das Palmeiras, já ganhamos o recurso de Júlio Lopes, através do vereador Leno Moraes, que é o atual presidente da Câmara hoje. Júlio Lopes esteve em Cardoso Moreira há 15 dias, e aí ele já pediu para que nós fôssemos agora em outubro a Brasília, que ele vai aportar o recurso para a construção da UBS no bairro das Palmeiras, que é o bairro que o presidente Leno mora. E na semana passada nós tivemos também a visita do deputado federal Otoni de Paula, que também já doou também R$1 milhão para que nós possamos construir a UBS do bairro Catarino. Então, né, as 2 UBSs que estão para serem construídas no nosso plano de governo, a gente também já vai ter ainda esse ano, em outubro, recurso para a construção dessas 2 UBS. Mas, além da estrutura, você precisa também de médico, tem insumos, isso aí vai ser um custo que vai ficar para o município. Mas a questão, eu pergunto inicialmente a questão de pessoal. O município tem pessoal disponível? Vai ser necessário contratação, concurso? O que vem por aí, então, caso você se reeleja? Sim. Ano que vem, provavelmente, a gente vai estar fazendo mais um concurso, né? Cardoso Moreira fez 36 anos de emancipação, então tem muita gente aposentando, desde o primeiro concurso que foi feito lá na época de Renato Jacinto, quando ele era o prefeito, e a gente provavelmente vai ter que fazer um concurso público e vamos ter, sim, que contratar mais médicos, né? Porque aumentou o número de UBS, obviamente também vai aumentar o número de médicos, de enfermeiros, mas a gente tem condição total de ter essa estruturação, aumentar essa estrutura, né, tanto de médicos também, quanto de material também de consumo também. Né? Então, graças a Deus, a prefeitura está caminhando bem, né, a saúde pública melhorou muito, a gente aumentou muitos serviços e a população, né, acredito que esteja satisfeita com o trabalho que a gente vem realizando frente à saúde. Jane, outro ponto que você falou comigo aqui no nosso bate-papo do ano passado, e assim, quando a gente entrevista candidato à reeleição, a gente tem que falar da gestão, não tem como, a gente tem que, né, falar um pouquinho de plano de governo, mas falar também do que está acontecendo. Foi a questão do Cardoso 9.0, que era um projeto que você anunciou aqui em primeira mão. Em que pé está esse projeto? O projeto está bem adiantado, né? Ano passado nós tivemos as cheias do Rio Muriaé, e, se eu não me engano, o rio encheu 8,15 metros e não foi água dentro da cidade, ou seja, está funcionando, porque a nossa meta é Cardoso 9.0. As águas só vão entrar nas ruas de Cardoso Moreira quando o rio chegar, né, a média de 9 metros de água. E aí, ano passado nós tivemos 8,15 e não entrou. Então, nós fizemos várias comportas, né, na margem do Rio Muriaé, fizemos alguns diques, mas ainda não terminamos um projeto, né, que o dique principal, a gente ainda está correndo atrás do recurso para a gente construir, que é o dique ali do Porto das Barcas. Aí sim o projeto vai estar concluído, e aí com 9 metros, até 9 metros não vai entrar água nas ruas de Cardoso Moreira. Agora nós falamos de cheias, mas o período de estiagem. Estamos sofrendo com a estiagem aqui da nossa região, vários pontos do país, na verdade, sofrendo com a estiagem, e isso impacta diretamente, sobretudo, o produtor rural. Sim. Quais são as ações da prefeitura neste governo em apoio ao produtor nesses momentos difíceis, tanto de cheias quanto de estiagem, e o que você propõe no seu plano de governo para a agricultura no próximo mandato, se você for reeleita? Então, nós estamos passando realmente um momento muito difícil de queimadas, né? Já visitei vários produtores rurais, os produtores estão perdendo seus gados, né? Seus gados, infelizmente, uma situação muito complicada. Agora a gente começou a ajudá-los também
transportando cana com os caminhões da prefeitura, né, da Secretaria de Agricultura e Pesca. A gente está transportando as canas para que eles possam alimentar os seus gados, porque, infelizmente, estão tendo muita dificuldade de água. A gente também disponibilizou o maquinário todo da prefeitura para que possam ser feitos, né, através da retroescavadeira, serem feitos poços de água para os bois, né, beberem. Então, assim, o suporte que é necessário, com caminhão, com retroescavadeira, com todo o maquinário necessário, a gente colocou à disposição, né, dos nossos produtores rurais para ajudá-los nesse momento difícil. E, se Deus quiser, a gente ganhando as eleições, né, a gente vai continuar dando, na verdade, total apoio aos nossos produtores, porque a gente melhorou muito essa relação, né, da gestão com o produtor rural. A gente fez muitas parcerias também com as associações, né, de produtores rurais, vários presidentes das associações, e a gente chegou, né, a ter um diálogo mais próximo com os nossos produtores, dando a eles todo o atendimento necessário para que eles possam produzir, né, fazer a sua colheita e transportar também os produtos, o qual eles fazem os seus plantios. Então, a gente também tem uma feirinha da agricultura familiar, que a gente dá toda a estrutura para que eles possam vender todo sábado lá em Cardoso Moreira as suas mercadorias, né, frutas, hortaliças, queijos. Então, assim, a feira é muito bacana todo sábado de manhã, a cidade toda vai lá comprar e, assim, prestigiar a nossa feirinha e prestigiar também os nossos produtores rurais. Candidata, no seu plano de governo consta também uma construção de um polo industrial às margens da BR-356. Como funcionaria esse polo industrial? Já tem algo encaminhado ou vai começar do zero? Então, Arnaldo, graças a Deus, a gente, né, durante esse mandato, a gente já começou a correr atrás de empresas, de empresários, né, de aportes também, para a gente poder tirar esse sonho do papel, que é construir essa zona de desenvolvimento econômico. E já começamos, né, nessa mesma gestão, a gente já conversou com o deputado estadual Thiago Rangel, a qual quero agradecê-lo imensamente, porque ele pediu para que nós comprássemos um terreno, que ele doaria um recurso para a construção do segundo posto avançado de verificações de caminhão-tanque do estado do Rio de Janeiro. Hoje nós só temos um posto, então Cardoso Moreira terá o segundo posto, e a gente já comprou, a prefeitura já comprou o terreno ali na região de Outeiro, entre Três Vendas e Outeiro, já desapropriamos o terreno, e já estamos, né, com a papelada tramitando lá para que possa já começar as obras desse segundo posto avançado aqui na cidade de Cardoso Moreira, né, divisa ali com o campus dos Goitacazes, e a gente está muito feliz, porque já diretamente já vamos gerar cerca de 30 a 40 empregos direto, né, fora os empregos diretos, indiretos, porque você abre um posto de verificação avançada, né, automaticamente, né, daqui a pouco precisa de uma borracharia, de uma lanchonete, de uma pousada, de um restaurante. Isso vai gerar, né, vai fazer com que a economia, que o dinheiro circule novo dentro da cidade, vai gerar economia, fomentar também o nosso comércio, e a gente fica muito feliz em poder, né, já nosso primeiro mandato, já conseguir um empreendimento, né, desse porte. E não para por aí, não, né? Nós vamos também desapropriar um terreno à margem da BR-356, em Cardoso Moreira também, para a gente estar construindo, né, galpões para que possamos atrair essas indústrias, essas empresas, né, de médio, de grande porte para Cardoso Moreira, gerando assim empregabilidade para o nosso município. Hoje, Cardoso Moreira vive a mesma realidade de muitos municípios aqui da região que tem a prefeitura como maior empregador, ou há uma diversidade de oferta de mão de obra no município? Não, infelizmente, hoje ainda, né, a prefeitura é o maior empregador em Cardoso Moreira, mas, com a graça de Deus, essa história ela vai mudar, né? A gente fomentando mais o comércio, atraindo essas empresas, essas indústrias para dentro de Cardoso Moreira, a gente acredita muito, né, no potencial e no crescimento da nossa cidade. Agora vamos falar um pouquinho de política, né? Você venceu a eleição, acho que mais apertada do estado do Rio de Janeiro em 2020, 8 votos de diferença, mas agora parece que está do seu lado o candidato adversário da última eleição, que foi o Neto Sardinha. Essa aproximação acaba unindo muita força, desequilibrando o pleito a seu favor, ou tem que botar o bloco na rua e continuar trabalhando para vencer a eleição? Não, com certeza a gente tem que continuar com o bloco na rua para a gente vencer as eleições, mas a gente não pode negar que a vinda do Neto Sardinha, né, juntamente com o seu grupo político, né, fortaleceu ainda mais o grupo político, né, de Jeane Neriette.
A gente, né, disputou uma eleição muito acirrada, muito apertada. Na campanha passada, nós éramos 4 candidatos. Agora começamos, nós éramos 3. Aí o Neto acabou desistindo, né? E através do deputado estadual Vitor Júnior, que é o deputado do Neto Sardinha, né? O qual ele apoiou nas eleições passadas. E a gente se aproximou e ele veio conversar comigo e falou que seria melhor o Neto dar um passo atrás, né? Para quem sabe depois dar 2 passos para frente. E aí perguntou se eu queria o apoio político deles, até porque os nossos eleitores, Arnaldo, eles têm o mesmo perfil, né? O Neto tem visitado algumas casas comigo, né? Me levado alguns ex-eleitores dele. E, assim, é muito interessante, porque quando a gente chega na casa de algumas pessoas, elas falam assim, que coisa boa que você agora está apoiando Jeane, Neto, porque aqui em casa tinham 4 votos, eram 2 seus e 2 dela. Então, assim, o perfil do nosso eleitor é muito parecido, né? Então, ele chegou para somar, chegou para agregar, e o grupo, a tendência é só crescer realmente, e com certeza nós vamos fazer hoje uma eleição atípica dentro de Cardoso Moreira. Eu acredito muito que a gente vai ganhar as eleições com maior diferencial de votos de todos os tempos. Jeane, mas essas articulações de política, nós que somos de cidade pequena, nós sabemos, isso faz parte do jogo, né? Mas às vezes tem eleitor que fica ressentido, que brigou tanto com alguém por causa do outro candidato que agora está aliado. Isso pesa na balança de alguma forma ou isso está superado? Então, no início, né, a gente que é de cidade pequena, eu acho que a rixa é maior, né? Todo mundo conhece todo mundo, então tem aquelas mágoas e tudo mais. A gente que é político, a gente sabe, né, sabe levar, né? Eu mesma ouço muita coisa, mas não levo nada para o meu coração, porque eu sei que política é assim mesmo. Seu aliado hoje pode ser seu adversário amanhã e vice-versa. Mas, assim, o cidadão que não é político, né, ele realmente sente, fica magoado, fica chateado, mas eu acho que o maior desejo é a gente ganhar as eleições. Então, a gente tem que superar, a gente tem que passar por cima, e o nosso foco, o nosso objetivo é vencer esse pleito aí e continuar fazendo o nosso trabalho. Então, nesta composição, desculpa te cortar, mas nessa composição, o Neto tem vaga garantida num eventual governo Jeane ou isso fica para uma próxima etapa, uma próxima conversa? A gente, lógico, todo mundo que está trabalhando com a gente tem vaga, né? Vai ter um espaço na nossa gestão. Com certeza, quem está trabalhando, quem está, né, lutando ali dia após dia para a gente ganhar as eleições, vai ter espaço no nosso governo. Agora vamos continuar falando um pouco dessas articulações de política, porque eu vi pesquisas de Cardoso todas registradas e tem uma ampla vantagem para a sua reeleição, baseada inclusive na alta aprovação de governo. A gente vê isso acontecendo, né, no país inteiro, que o prefeito bem avaliado que busca a reeleição, ele está bem nas intenções de votos e na sua cidade não é diferente, você aparece como líder. Estava conversando, a gente sempre quando eu vou entrevistar candidatos de algumas cidades, eu ligo para colegas jornalistas dessas cidades e o Nino Belliani falou que já apresentou muito comício na vida dele, mas que foi o maior comício que ele viu, foi nesse fim de semana, um comício seu na Praça da Bíblia. Então, assim, a expectativa está lá em cima, o otimismo está lá em cima. Não tem que tomar cuidado, não? O pessoal ficar muito, já ganhamos, aquele clima do já ganhou e esquecer que ainda tem aí mais de 20 dias de campanha? Eu tenho muito receio disso, né? Nós temos aí 20 dias de campanha pela frente e todos os dias a gente senta com a coordenação, a gente senta com algumas lideranças, né, e a gente estimula eles, né, a irem para a rua, a pedir voto, né, a não desistir, porque a eleição, como diz um velho amigo meu, a eleição só termina quando acaba. Então, a gente não pode realmente dar bobeira, essa história de já ganhou isso aí precede o fracasso, a gente tem muita preocupação com isso. Mas o grupo já entendeu que a gente tem que trabalhar, a gente tem que lutar até o final, até porque todo mundo está muito motivado, porque, na verdade, a gente quer fazer história nessa eleição. Assim como eu já falei para você, a gente quer realmente ganhar essas eleições com o maior percentual de votos que Cardoso Moreira já viu e já teve, entende? Então, as pessoas estão motivadas por conta disso, porque a gente sabe que é uma eleição atípica e que a gente, com certeza, vai fazer história. Jeane, continuando a falar sobre questão de política, prefeito não governa se não tiver apoio, pelo menos uma relação tranquila com a Câmara. Seu grupo político hoje projeta quantas cadeiras nesta eleição? A gente projeta hoje 7 cadeiras. 7 das 9? 7 das 9. E por que se projeta um número tão alto? Então, hoje a gente tem 6 partidos, né? Partidos excelentes.
e a gente dá muito suporte para os nossos candidatos, a gente, né, visita muito com eles, tanto eu quanto a Neriete, a gente visita com cada um deles, a gente pede voto para eles, a gente vai para a rua mesmo, de casa em casa, e a gente fala para os nossos eleitores, né, que a gente precisa que a Câmara governe junto com a gente. Porque se a gente quer fazer um governo, continuar fazendo um governo, né, um governo bom, um governo de excelência, a gente precisa que a Câmara caminhe junto conosco. E fica muito difícil, né, se a gente não fizer os nossos vereadores, os nossos partidos, o nosso palanque, fica muito mais difícil a gente governar. Então, assim, os eleitores já entenderam isso, tanto é que, em sua maioria, dificilmente você vê algum eleitor que vota em Giane que não vota nos meus candidatos a vereadores, é bem difícil você achar. Então, assim, graças a Deus está tudo bem encaminhado. A gente faz pesquisa também, as pesquisas registradas, a gente faz também para vereador, e a gente sempre acompanha ali, né, o crescimento dos nossos candidatos a vereadores, dos nossos partidos e da nossa coligação. A Neriete, como você mesmo colocou, tem 7 mandatos de vereador, vai abrir uma cadeira nova, no mínimo, na Câmara, nessa legislatura que vem agora em 2025, mas qual seria o papel dela como vice? Essa articulação com a Câmara seria um deles, já que passou por lá por tanto tempo? Com certeza. Ela tem 6 mandatos de vereadora e tem 1 mandato de vice-prefeita. Ela já foi vice-prefeita e agora, né, abriu mão para concorrer às eleições, né? Se Deus quiser, ano que vem ela será vice-prefeita do município de Cardoso Moreira mais uma vez. E temos também um coordenador da nossa campanha, que é o Netinho Calixto, que é hoje vereador, mas também não concorreu, né, não está concorrendo a essas eleições. Então, só aí já abriram 2 vagas, né? Então, as pessoas assim estão bem animadas a conseguir uma cadeira lá na Câmara Municipal. E o papel da Neriete, além dessa interlocução que a gente vai fazer juntamente com a Câmara, obviamente, também é continuar, né, é me ajudar, na verdade, porque eu governei esses 4 anos, vão fazer 4 anos que eu estou à frente da Prefeitura Municipal de Cardoso Moreira, Arnaldo, e eu não tive vice, né? O meu vice, com 3, 4 meses de mandato, ele me entregou uma carta, né, falando que não queria mais participar da gestão, não abriu mão do salário, mas abriu mão, né, dos seus afazeres, das suas obrigações como vice-prefeito. Então, governar sozinha não é fácil. Principalmente para mim, porque eu sou muito participativa, eu gosto de ir aos eventos, né, sempre eventos de associação, de igrejas, né, eu vou muito ao Rio, vou muito a Brasília. Isso me cansa muito, porque eu sou sozinha, entendeu? Eu não tenho uma pessoa para me representar em um evento quando eu não posso ir. Então, assim, eu me desdobro para fazer tudo sozinha. E com a Neriete, tenho certeza que vai ser totalmente diferente, porque ela é uma mulher muito ativa, muito parceira, sabe? E eu tenho certeza que ela vai me ajudar muito a gente ganhar nas eleições aí, nesse pleito. Vamos voltar um pouquinho para o seu plano de governo. Você traça ali para a educação, por exemplo, a perspectiva de uma escola modelo na sede do município, sobretudo para os anos finais do ensino fundamental. É um plano que está no governo para se construir do início. Dá para fazer com recursos próprios ou já está garimpando recurso aí do Estado, da União para a construção dessa escola? Esse é um sonho que eu tenho, né? Construção de uma escola modelo. Eu sou professora da Rede Pública Municipal de Ensino, de Cardoso, de Campos também. E assim, meu sonho é construir uma escola modelo. Porque a nossa escola, a Escola Maria da Penha, a gente atende em média 700 alunos dessa escola. E realmente a estrutura física da escola não é boa, né? Era uma casa e foi ampliando, e não tem uma estrutura necessária para os nossos alunos. Então, eu quero deixar esse prédio para a gente conseguir trazer uma universidade, né, para Cardoso Moreira, porque eu já tentei com algumas universidades, mas eles pedem um prédio, a cessão de um prédio, a gente não tem. Então, eu quero deixar esse prédio do Maria da Penha especificamente para atender esses cursos técnicos, para atender cursos superiores, e fazer uma escola modelo. Já tenho o terreno e já estou garimpando. Nós não temos recurso próprio para a construção de uma escola modelo, mas nós já estamos garimpando esse recurso. Inclusive, mês passado eu estive ao Rio de Janeiro, conversei com o deputado, está até nas minhas redes sociais, com o deputado Vitor Júnior. Ele é presidente da Comissão de Educação da Alerj, e ele me perguntou, né, quando a gente se conheceu, ele me perguntou o meu sonho, eu disse para ele que era a construção de uma escola modelo, e ele falou assim: eu vou te ajudar. Vou correr atrás, né, de emenda com você lá em Brasília, vou te dar emendas aqui da Alerj, minhas emendas, né? Mas vou para Brasília correr atrás de recursos com você e a gente vai construir, vou te ajudar a construir essa escola. Então, eu estou assim, muito ansiosa, sabe, para o segundo mandato, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir tirar esse sonho do papel. Transporte também é um problema que várias cidades
várias cidades enfrentam problemas com transporte, construindo melhor a frase, até porque estou falando como uma professora, não pode errar concordância aqui. Jornalista não pode errar nunca, na verdade, concordância. Mas, enfim, só para a gente, fora a brincadeira, o transporte público é o calcanhar de Aquiles para muitas cidades. E, no caso da sua cidade, é uma cidade pequena. Talvez o transporte nem seja tanto problema dentro da cidade, nem funcione tanto dentro da cidade. A questão é para fora, para outras cidades. Obviamente que a gente sabe que transporte intermunicipal é competência do DETRO, mas prefeitos têm que participar para tentar resolver. O que você propõe de melhoria na área do transporte para Cardoso Moreira num próximo mandato? Então, quando eu assumi, nós tínhamos apenas uma rota de transporte público que era de São Joaquim a Cardoso Moreira, né, 2 vezes por dia. O que a gente fez? A gente atendeu, pensando nos moradores do interior, porque o município de Cardoso Moreira, de acordo com o IBGE, nós temos 13 mil habitantes, né, mas, assim, o território, a expansão territorial do nosso município ela é muito grande. Nós temos quase 600 quilômetros de extensão territorial. Então, a população do interior tinha muita dificuldade a ter acesso à zona urbana, né, à pedra da cidade. E aí a gente ampliou, na verdade a gente criou o programa Passagem Social a R$2, e hoje nós temos esse transporte para todas as áreas do município. Nós temos na região de São Joaquim, região de Outeiro, de Taquaraçu, de Fazendinha, de Doutor Matos, de São Luís. Então, a gente colocou esse transporte social saindo dessas localidades 3 vezes por dia para atender a população do interior, para fazer com que essa população chegue até a cidade. Isso beneficiou também muito o nosso comércio local, né? Hoje, né, a gente vai ter uma reunião muito importante com os comerciantes. Acredito que vão ser mais de 100 comerciantes hoje que estarão reunidos comigo, para a gente bater um papo que pode melhorar ainda mais para o comércio, né? Ouvir também as necessidades e as demandas dos nossos comerciantes. E uma coisa que eles sempre me falaram é sobre esse transporte social, né? Esse programa que a gente criou, porque beneficiou muito, né, o crescimento do comércio de cada um deles. E a questão intermunicipal, como que hoje funciona? Precisa melhorar? Então, precisa. A questão intermunicipal, também já tem uma reunião agendada também com o DETRO sobre isso. A gente precisa aumentar o quantitativo de ônibus, né? Porque hoje a Brasil tem essa linha, né? Ganhou a licitação, a Brasil tem essa linha, e a gente precisa aumentar o quantitativo de linha para fazer esse transporte intermunicipal ligando Cardoso, Itaperuna, Cardoso, Campos. Em relação ao transporte estudantil, como você mesmo colocou, a cidade tem a sua peculiaridade, né? São localidades distantes umas das outras e nem sempre tem prédio de escola para atender a todas as localidades. O transporte estudantil hoje, para você, contempla bem o município ou precisa de melhorias? Nada é tão bom que não possa melhorar, né? Mas a gente acredita que a gente atende às necessidades, né, que aparecem no município. A gente atende em relação a estudantes que procuram a gente porque estudam em Cambuci, estudam em Itaperuna, estudam em Campos. Hoje, por dia, saem 8 ônibus de estudantes do município de Cardoso Moreira para fora da cidade, né? Nós temos hoje 4 ônibus para Campos, nós temos 3 para Itaperuna, nós temos 1 para Cambuci. Então, assim, a gente procura atender todas as demandas e as necessidades dos nossos alunos que precisam sair da cidade para poder estudar. Como eu falei lá no início da nossa entrevista, Jane, entrevistar prefeito, candidato à reeleição é diferente de entrevistar candidato, né? Porque a gente tem que falar sobre os 2 pontos, tanto do atual mandato quanto também da candidatura à reeleição. O que você, hoje, enquanto candidato à reeleição, faria de diferente da Jeane que venceu a eleição de 2020 se ganhar mais um mandato? Nossa, que eu faria de diferente? Olha, eu acho que eu acredito que eu tenha feito tudo o que estava ao meu alcance, sabe? Eu sou muito determinada, sou muito focada, sou ousada também, porque a gente tem que fazer uma política com ousadia, com responsabilidade, mas também com ousadia. Então, assim, não me arrependo de nada que eu fiz pela gestão, sabe? Eu trabalhei muito, eu busquei muito, eu corri muito atrás, eu fui, né, buscar aporte financeiro no governo do estado, no governo federal, bati em muitas portas. Então, assim, eu tenho consciência do que eu pude fazer para melhorar a qualidade de vida do meu povo, eu fiz. Então, assim, eu acredito que eu não errei, eu acredito que fiz o que eu pude fazer, me doei ao máximo, e talvez seja por isso que a nossa gestão, né, tenha hoje, né, o reconhecimento da população. Hoje a gente está à frente das pesquisas, né? Eu consegui quebrar aquele paradigma de que mulher não sabia governar, né? De que mulher
talvez não teria a competência para fazer. E a gente quebrou esse paradigma, né? A gente conseguiu mostrar para a população de que, independente do seu sexo, se você tem força de vontade, se você acredita no potencial da sua população, no potencial dos seus cidadãos, eu acredito que a gente consegue alcançar nossos objetivos. E foi isso que eu fiz. Trabalhei muito, trabalho muito até hoje para ver a nossa cidade ser melhor a cada dia, sabe? Para fazer com que o nosso cidadão, nosso morador, quem reside em Cardoso Moreira, bata no peito e tenha orgulho de ser cardosense. Então, assim, o meu maior sentimento hoje é que eu consegui fazer com que a população de Cardoso ela voltasse a sentir orgulho de ser cardosense e não ter vergonha de falar que mora em Cardoso Moreira, sabe? Esse sentimento de pertencimento. Então, assim, eu me emociono quando eu falo disso, porque eu me lembro que eu pregava muito isso na campanha passada. Vamos voltar a ter orgulho de ser cardosense, vamos trabalhar, vamos buscar desenvolvimento. E a gente conseguiu isso hoje. Tanto é que a gente usa até... o nosso marketing usa essa frase, #orgulho de ser cardosense. Porque hoje a nossa cidade é totalmente diferente. E eu ouço muito de pessoas que moravam em Cardoso, foram embora e hoje voltam para passear, para visitar os parentes. E as pessoas falam para mim, nossa, Giane, você transformou Cardoso Moreira. Existe uma Cardoso Moreira antes e uma Cardoso pós-Giane. Então, assim, isso me enche de satisfação, de orgulho, sabe? Porque realmente eu consegui, em 4 anos, em menos de 4 anos, mudar a vida das pessoas e fazer com que as pessoas voltassem a ter orgulho de ser cardosense. Jane, nós já estamos chegando no final do nosso bate-papo, mas eu vou fechar com política, né? Que o político gosta de falar de política também. Você consegue, em Cardoso Moreira, equilibrar os pratos de uma forma que em Campos não se equilibrou. Eu falei sobre isso com você até no Rio de Janeiro, né? Como manter essa aliança com 2 adversários da principal cidade do interior, da sua cidade de vizinha de Campos? Estou falando de personagens como o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, presidente do seu partido, e do prefeito Vladimir Garotinho, que é o coordenador regional do Progressistas da sua vice. Como equilibrar essa relação e aproveitar dessa relação mais fluida com 2 nomes importantes para trazer benefícios para a cidade? Então, eu sou, né, já falei para você aquele dia lá no Rio de Janeiro, eu sou muito amiga dos 2, né, tenho um respeito, tenho um carinho enorme pelo Rodrigo Bacelar, presidente do meu partido, foi meu deputado estadual em Cardoso Moreira. Nós, de 9 mil eleitores que votaram na eleição passada, o Bacelar teve 2 mil votos, então, assim, um percentual muito grande, foi o maior percentual do Estado em relação a percentual, né, foi em Cardoso Moreira. E ele reconhece isso, tem um carinho muito grande pela minha população, a qual votou nele, né, para ele ser eleito deputado estadual. E o Vladimir também é muito meu amigo, uma pessoa que eu tenho um respeito e um carinho enorme pelo Vladimir, acho ele um excelente prefeito. E, assim, também foi meu deputado estadual, foi meu deputado federal quando eu era vereadora. Na época a gente conseguiu, o meu grupo, né, de vereadora, conseguimos dar 1.000 votos para o Vladimir, na época que ele foi deputado federal, e a gente tem uma relação de amizade muito boa, sabe? Eu não me envolvo em problemas pessoais deles, né? Eu sempre, tudo que eu vou pedir para eles, eu peço pela minha população, e todos os 2 têm uma gratidão muito grande, né? O Vlad teve lá 1.000 votos quando foi deputado federal, o Rodrigo teve 2.000 votos, então eles têm uma relação com a nossa população. Então, eu acho que isso é o mais importante, sabe? Não é a gente pensar no nosso eu, né? Eu acho que a gente tem que pensar no bem da população de Campos, no bem da população de Cardoso Moreira. E a gente, né, tem um respeito mútuo. Então, a gente consegue equilibrar e equacionar isso de uma maneira que não atinge, né, a nossa amizade. E político é o que você fala, né? É o que você falou. Né? O seu aliado hoje pode ser seu adversário amanhã e vice-versa. Então, quem sabe lá na frente os 2, né, possam estar juntos, né, fortalecendo ainda mais a cidade de Campos. E eu torço muito por isso. Jane, agora eu quero fazer com você o que farei com todos os candidatos nesse momento final. Quero deixar 1 minuto para as suas considerações finais. É um momento também, pode pedir voto, pode ficar à vontade, falando naquela câmera ali, direto com o seu eleitor. Então, chegou a hora da coisa que o político mais gosta de fazer, né, que é pedir o voto. Eu agradeço muito a Deus, né, dele ter me dado a oportunidade, essa missão de governar o município de Cardoso Moreira por 3 anos e 9 meses. Eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade.
E assim, eu peço muito a Deus para que nunca nos falte esse amor, essa vontade de seguir em frente, de inspirar e de construir uma Cardoso Moreira cada dia melhor. Então, que Deus possa nos abençoar e que nós possamos, juntos, fazer com que a nossa cidade de Cardoso Moreira ela cresça, ela evolua cada vez mais, porque nós temos um potencial muito grande. A nossa cidade tem um potencial gigantesco, a nossa população tem um potencial gigantesco. E a gente aqui, hoje, venho aproveitar a oportunidade para pedir o seu voto, para que a gente possa continuar o nosso trabalho. Vote 44. É a família que mais cresce em Cardoso Moreira, é a família 44. Vem com a gente. Eu e a Neiriete temos muita responsabilidade, muito compromisso, muito comprometimento e muito amor pela nossa cidade, pelo nosso cidadão cardosense. Vote 44, 6 de outubro, e vamos juntos até a vitória, se Deus quiser. Jane, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e, quem sabe, lá na frente a gente volta a conversar, dependendo do resultado das urnas. Se Deus quiser. Muito obrigada. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado nas redes sociais, que durante a semana também tem vários episódios com candidatos da nossa região. A agenda tá cheia, hein? Espero vocês. Siga o Manchete RJ nas redes sociais. Até lá.